Olá! Seja muito bem-vindo ao Clube 345. Meu nome é Gesiel Santana. Muito bem-vindo à nossa sala de aula. Gesiel, talvez você esteja se perguntando: o que é o Clube 345? Olha, o Clube 345 são aulas de Libras no contexto religioso cristão. Toda terça, quarta e quinta-feira, às 14 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Gisel, então vou aprender tudo sobre Libras no contexto religioso cristão? Sim. Toda terça-feira nós falamos sobre louvores e Libras. Sabe aqueles louvores que são cantados na igreja, que são adorados na igreja? Então a gente pega esses louvores com indicação de nossos seguidores e vamos explicando esses louvores em um passo a passo, de forma detalhada, os sinais, o que pode ser utilizado, o que seria um equívoco, o que seria melhor. Então a gente vai fazendo essas adaptações toda terça-feira sobre louvores. Toda quarta-feira nós falamos sobre ministério com surdos, estratégias, materiais, adaptações, o que pode fazer para melhorar. Tudo isso toda quarta-feira. E de quinta-feira, aula como hoje, são textos bíblicos em Libras. Pegamos um texto bíblico e vamos detalhando ele, falando sinal por sinal, as escolhas, classificadores, o espaço, como você faz para melhorar a sua sinalização de textos bíblicos, tá? É isso que é o Clube 345. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te conhecer. Então, quero convidar você a colocar aí, ó, hashtag novato. Coloca aí nos comentários, só para a gente se conhecer, para eu dar o bem-vindo para você depois. Depois, por quê? Porque essa aula não está sendo ao vivo. Mas quem é hashtag fundão, quem já nos acompanha há muito tempo, sabe que o conteúdo está show de bola. Então, vamos lá. Hoje, pessoal, texto bíblico em Libras, vamos falar sobre João, capítulo de número 6, verso 68 e verso 69. É sobre esse texto bíblico que nós vamos falar. Se você está aqui pela primeira vez, nessa aula de textos bíblicos, vou mostrar, explicar um pouco como que funciona, tá? A aula, ela é dividida em algumas partes. A primeira parte dela, a gente vai mostrar para você um vídeo sinalizando em Libras. Você vai ver o vídeo desse texto bíblico em apreço que a gente está utilizando aqui. Então, você vai ver a sinalização. Gesiel, eu não entendo nada, não sei nada, não compreendo nada. Talvez você esteja se perguntando. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Você pode assistir, acompanhar sem nenhuma dificuldade. Gesiel, olha, eu já sei um pouco, eu já sei muito, já interpreto na igreja. Não tem problema, temos certeza que após o vídeo nós estaremos fazendo algumas complementações, explicando passo a passo e temos certeza que você vai aprender alguma coisa diferente, nova, com a outra perspectiva que você poderia estar melhorando e atualizando nos seus sinais. Beleza? Então vamos lá, vou passar um vídeo para vocês, fique atento, desligue todas as distrações porque a nossa aula já vai começar. É importante, pessoal, aproveitar esse momento só para solicitar a você a deixar o seu like, compartilhar essa aula. Por quê? Porque isso não vai arrancar o seu dedo. Você não vai perder o seu dedo por conta disso. Não vai criar nenhuma dor na sua mão. Não. Vai clicar, é dois cliques. Para curtir, é um só. Para compartilhar, é dois. Clica na setinha que está embaixo da descrição e você escolhe o aplicativo melhor que você vai estar divulgando. Facebook ou WhatsApp, enfim. Divulga aí, porque isso é bom, tanto para você como para nós, de compartilhar conteúdos como esse. Beleza? Vou passar o vídeo, fica ligado aí que eu vou passar o vídeo, porque a nossa aula já começou. Grande abraço e já volto daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta. E a pergunta que eu faço para você, e aí? Achou difícil, achou rápido, achou muito complicado? Ou foi tranquilo, foi de boa na lagoa? Fala para nós aí, só pra gente saber. Isso. O que acontece, pessoal? Talvez você tenha entendido pouco, não tem problema nenhum. Ah, eu entendi tudo. Não tem problema nenhum, tá? A gente vai comentar, explicar e conversar um pouco, e aí você vai ver que existe alguns detalhes interessantes aí nesse tema, nessa passagem bíblica. O texto escolhido foi João capítulo 6, tá? O verso 68 e 69. Então você já pode começar sinalizando assim, ó. A forma da mão é assim, tá? Você vai fazer o livro de João, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, é João. Esse sinal, pessoal, é tanto para o discípulo, o apóstolo João, como também para o livro, né? Aí talvez você fale, Gisele, mas como que eu vou saber diferenciar? Pelo contexto, tá? A gente está iniciando uma fala como agora, então você vai falar assim, olha, a Bíblia, ou pegue a Bíblia, tá? Em João, certo? No capítulo de número 6, e o verso de número 68, e o verso de número 69. Tá? Então fica claro dentro do contexto. Agora, se eu falar, por exemplo, então Jesus apareceu e João, aqui ó, e João apareceu. Ou seja, eu estou colocando um classificador, membro superior, estou explicando, descrevendo que isso aqui é uma pessoa, que esse aqui é o João, ele apareceu. Então não tem confusão, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que a gente vai aprendendo aos poucos e vendo que não tem confusão. Então aqui ó, João, certo? Capítulo é por conta do número maior, numeral que você vai ver na Bíblia, né? Os capítulos normalmente são maiores, então capítulo, certo? E o versículo, ó, o versículo é os numerais bem pequenininhos, as linhas bem pequenas. Então capítulo 6, verso 68, 69. Tranquilo? Muito bem. E aí, pessoal, a gente entra no vídeo aí que a gente comentou. Olha que interessante, né? Vamos lá para ver o vídeo, tá? O vídeo inicia a sinalização aqui, ó. Eu falando assim, ó. Muito bem. Eu falo assim, olha, tinha um homem, certo? Eu coloquei o gênero aqui e falei que seu nome era, ó, Pedro. Seu nome era Pedro, tá? E falei, ó, o seu sinal, ou seja, a marca dele, né, a sua característica principal é essa aqui, ó, Pedro. Então, toda vez quando você for falar sobre Pedro, é esse sinal. Assim como João, lembra que eu comentei? Ó, João, você vai sempre estar falando assim. Então, eu falei, esse é o nome dele, certo? O nome Pedro. E aí, fiz esse é o sinal, Pedro. Então, a gente começa deixando claro de quem se trata e o que está acontecendo aí, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, nesse texto aqui, ó, no início, vocês vão perceber que eu fiz assim, ó, não, mas não o quê? Tá? Não o quê? Olha só, o contexto no verso de número 67, Jesus, ele pergunta para os discípulos assim, ó, e aí, vocês estão aí, os 12 discípulos, vocês querem ir embora também? Vocês querem vazar daqui, sair daqui? É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está um pouco, vamos dizer, indignado com a situação, porque nesse momento Jesus está pregando e muitas pessoas começam a ir embora. Jesus está pregando algumas verdades e algumas pessoas começam a se retirar. Aí Jesus se direciona aos discípulos e pergunta, e aí, vocês querem ir embora também? Aí Pedro vai responder e fala, não. Ele toma a palavra, tá? Gisiel, mas aqui nesse caso eu não poderia utilizar, então Pedro respondeu. Então Pedro falou. Então Pedro falou, então Pedro disse, poderia, tá? Mas aqui nesse caso eu já quis dar a continuidade, com relação à fala, tá? Então imagine que a gente está contando a história e Jesus fala, ó, vocês não querem ir embora também? Aí Pedro, não. Então você já, com o processo, né, anafórica, a incorporação dos personagens, você vai ficando mais claro e vai dando mais fluidez na interpretação, tá? Mas não teria problema se você colocasse, então Pedro respondeu, não teria problema, tá bom? Mas eu não coloquei que eu acho que ficou mais fluido a interpretação. Então aí Pedro, ó, Pedro fala não. Pedro fala não, tá? E aí, pessoal, aqui, ó, esses dois sinais, né, que eu utilizei aqui, ó, olha lá, ó. Calma, né? Esses dois sinais, pessoal, você não vai encontrar no texto falando calma, mas, calma. Não, no texto você não vai encontrar isso aí, tá? Então eu fiz dois sinais, fiz esse aqui, ó, calma, tá?
Por quê, pessoal? A ideia aqui é de dar uma pausa nesse não, tá? Porque aqui que vai entrar Pedro explicando, olha, para onde a gente vai, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, para entrar nesse ponto, eu fiz uma pausa, uma vírgula, né? E eu utilizei, ó, calma, 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 o assunto, porque como eu disse, Jesus estava um pouco indignado com a situação, porque ele estava pregando verdades, e algumas pessoas estavam indo embora. Então ele vira para os discípulos e fala, vocês querem ir embora também? Pode ir, tá meio bravo. E aí Pedro fala, não, 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 ó, calma, tranquilo, tranquilo, vou falar, tá? Vou se explicar, vou dar a resposta, fazer a minha argumentação. Então você pode utilizar assim, então por isso que eu utilizei esse calma, calma, que normalmente a gente utiliza no dia a dia, vê a gente alguma pessoa talvez mais irritada, às vezes mais indignada ou brava, fala calma, calma, eu vou explicar, vou explicar. Então é mais ou menos essa ideia que a gente quis passar, tá bom? E lembrando, pessoal, que isso aí não atrapalha, tá? Não atrapalha de forma alguma o contexto, o texto que está inserido, né? A gente não mudou, não alterou a história, tá? Então, isso é importante ficar bem claro aqui, isso é necessário, tá? Muito bem, e aí Pedro vai começar a falar assim, olha, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Então aqui, olha só a interpretação desse caso, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui, eu estou usando uma estratégia de Pedro dizendo assim, olha, você é uma pessoa única, você é especial. Então, eu começo dizendo, ó, você é alguém superior, que está em outro nível, em outro patamar, você está em um lugar mais elevado do que as outras pessoas. Então, começo a dizer. Então, essa é a ideia que você pode utilizar, né, de superioridade, está acima. Então foi essa a ideia. Então Pedro está falando, olha, você está acima, você é superior, né? Pedro está explicando esses detalhes. Né? E aí, ó, aí eu falo assim, ó, Pedro vai fazer, você está ensinando, tá? A forma da mão é assim, você vira para você e você joga assim, ó, ensinar, ó, ensinar. Por quê? Porque esse sinal aqui, ó, pessoal, é como se eu, Gesiel, ó, eu estou ensinando vocês, tá? Eu estou ensinando. Agora vocês vão me ensinar, vocês, ó, vão me ensinar. Então, um sinal direcional, um verbo direcional vai se ensinar. Então, nesse caso, Pedro está dizendo, você tem nos ensinado, você tem falado, você tem dito, você tem nos educado. Né? Então, nesse processo aqui que Pedro está fazendo. Então, é um verbo direcional que você pode utilizar. Por exemplo, Deus, ó, Deus está me ensinando. Não tem até um louvor, né? Está me ensinando a adorar, está me ensinando algo nesse sentido, tá? Então você pode utilizar aí. Não vá subir a hashtag Canta Gesiel, certo? Beleza, então vamos lá. Olha só. E ele vai falar assim, ó, você está nos ensinando, e vai fazer, ó. Você está nos ensinando, falando conosco, nos orientando sobre um tema. Isso aqui, pessoal, é como se fosse abre aspas e fecha aspas. Então, o que você está falando é o título, é o tema, né? Qual que é esse tema que o senhor tem falado, né? Palavras de vida eterna, certo? E aqui, pessoal, eu utilizei a sinalização aqui, ó. Peraí, eu fui reforçando aqui, tá? Então, eu falei assim, qual o tema? O tema é sobre salvação. Coloquei aqui, ó. Salvação, vida, sinal de vida, ou tem gente que faz vivo aqui, tá? Vida. E aí eu fiz, ó, eterno, foi, ó. Então eu falei assim, ó, o tema é salvação, vida eterna. Então, esse é o tema, tá? As palavras de vida eterna são relacionadas à salvação, tá? É as boas novas de salvação. Então, por isso fica, dentro desse contexto, fica mais fácil. Aí, pessoal, olha só, interessante, porque aqui, ó, eu dou uma reforçada naquilo que falei, tá? Então vamos lá, ó. Tem me ensinado. Qual que é o tema? Salvação, vida eterna. E aí aqui, pessoal, ó. E aí eu coloquei esse aqui, ó. Vida eterna, ou seja, esse aqui, ó, é a mesma coisa, sempre, não vai mudar, tá? Então você tem utilizado sobre isso, vida eterna, que vai sempre continuar, não vai acabar. Então foi essa a ideia, ó, a forma da mão assim, de continuidade, tá? E aí, pessoal, eu falo assim, olha, vai continuar. E eu fiz assim, ó, morrer, ou essa vida vai findar, né? Aí eu fiz, ó, nunca.
Esse é o sinal de nunca. Ó, o sinal de nunca, pessoal, o pessoal diz que é como se fosse soletração rítmica, né? Por quê? Porque o sinal nunca é a letra N, U, N, C e o A, nunca soletrado. Só que como a soletração é rítmica, né, ou seja, um pouco mais rápida, faz assim, ó, nunca, ó, nunca, ok? Só que tem muitas pessoas que já fazem assim, ó, nunca, nunca, ó, faz uma, duas, K, uma, duas, K. Quer tentar aí, ó, vamos lá, uma, duas, K, que é, ó, nunca, nunca. Okay? Tem gente que só faz assim, ó, nunca, nunca, ou faz assim, ó, nunca, nunca, tá? Porque é uma soletração rítmica, então você pode estar utilizando aí. Legal? Vamos lá, hein? Vamos lá. Então ele fala, ó, morte, nunca. Aí, e aí aqui, pessoal, eu vou falar assim, olha, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outro, certo? Vai nos ajudar? Aí eu falei, nada, tá? E aí vocês percebem, pessoal, que eu utilizei a mesma configuração de mão, né, da forma da mão do ajudar, ó, ajudar. A mesma forma eu fiz, ó, nada, vai ajudar? Nadinha, nadica de nada, tá? Então, ou seja, quem que é que tem as palavras de vida eterna? Aí eu fiz só eu fiz uma adaptação dizendo, olha, o Senhor é quem é o superior, o Senhor é a pessoa que prega sobre salvação, sobre vida eterna. Outras pessoas vão ajudar nesse sentido? Não, então só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então a ideia passada é essa, tá? De que Jesus é o único, ele é essa pessoa, tá? Então a gente vai trabalhando isso aqui. E aí eu fiz, ó, único, tá? Esse único, pessoal, pode ser utilizado, deixa eu mostrar outra forma também que eu sinalizo aqui, tá? Muito bem. Eu fiz aqui, ó. Então eu fiz assim, ó, único. Esse aqui, ó. Sobe e levanta, ó. Subiu, único. Único. Único, tá? Ou também pode ser esse aqui, ó. Único. E puxa, ó. Único. Único. Tem pessoas que falam assim, ah, isso aí é ponto de ônibus. Em algumas regiões pode parecer, tá? Mas ponto de ônibus em algumas regiões é só parada assim, ó. Ponto de ônibus, tá? Esse aqui você pega e puxa, é como se fosse exclusivo, tá? Único. Bom, então, ó. Ou também tem um outro sinal para único, que é esse aqui, ó. Único, ó. Único. Único. Só isso, só único, tá? Então tem essas formas, essas três formas de você fazer único, tá? Único ou único, tá? Então é essa a ideia. Então Pedro está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou a única pessoa que tem palavra de vida eterna, eu sou o Senhor, tá? E aqui eu faço esse sinal aqui, ó, que é o sinal de principal. Então eu reforcei, você é o único, principal, você é o único, ó, único. Principal, a única escolha, a única pessoa, tá? Então isso aí acaba ficando interessante na sinalização, que você só dá uma reforçada naquilo que você está querendo dizer, tá? Aí, ó, ele faz, olha, ele vai explicando, olha, nós, vai fazer assim, ó, ele faz assim, ó, nós, ó, começa de um lado e do outro, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o único, nós acreditamos nisso, tá? Olha só. Aí, ó, ele faz assim, ó, acreditamos nós, e eu faço sinal, ter, ó, acreditar nós temos. Ou seja, nós acreditamos no Senhor, nós temos essa confiança, nós temos essa fé, né? Nós sabemos que o Senhor passa credibilidade. Então é isso que a gente começou a sinalizar aqui, tá? E eu falei, ó, certo, ou seja, justo, pessoa certa, né? Ó, vamos passar aqui, ó, pessoa certa, justo, ó, certa a forma da mão, ó, certo? É diferente, pessoal, do sinal de juízo, tá? Sinal de juízo ou julgar, tá? As duas formas da mão é assim, ó. Só que uma levanta e a outra desce, ó. Julgar, tá? Isso aqui, ó. As duas ao mesmo tempo, ó. Mesmo movimento, ó. Certo, ok? E aí aqui, pessoal, a gente faz o sinal, ó.
a gente faz o sinal de Deus, e a gente fala, Deus foi responsável por essa ação, ó. Deus é que escolheu, ó. Deus é que foi responsável, escolheu, e aí chamou você, tá? Você é filho de Deus, você é escolhido de Deus, tá? Então é isso que a gente está querendo falar, ó. E aí, ó, fala assim, é Deus que chamou, é Deus que escolheu, e aí o Senhor veio, ó, daqui eu saí um pouquinho atrás para frente, ó. Você veio aqui, você chegou aqui. Talvez você poderia também até fazer isso aqui, ó. Você chegou aqui, o Senhor veio aqui, ó. Veio, chegou, está presente, tá? Ó. Então você poderia estar falando isso aqui também, tá? Então o Senhor chegou, veio aqui, tá? E aí eu fiz assim, ó. Você veio aqui. Por qual objetivo? O quê? Por quê? Por que você chegou? Né? Por que você se aproximou aqui? Qual que é o seu objetivo? E aí vai explicando, né? Olha lá. Ajudar, incentivar, ensinar, tá? Então, ó. Então ele fez, ó. Ajudar, certo? Ensinar, ó. Ensinar. Lembra que a gente já falou? Ensinar. E, ó, incentivar. É como se fosse, vai, vamos, ó. Com as duas mãos, ó. Incentivar, né? Então, é essa a ideia que Pedro está conversando, explicando e detalhando aí agora para Jesus, né? Jesus falou, vai embora. Não, eu vou explicar, não vamos embora não. Por quê? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Outras pessoas não têm palavra de vida eterna, não é certo, não é filho de Deus, como a gente acredita no Senhor, tá? Então aí Pedro vai reforçar, ó. Falou assim, ó, você tem errado, sinal de erro e tal. O senhor tem errado, forma da mão assim, ó. Você tem errado. O senhor tem pecado, ó. Sinal de pecado é assim, só que dando uma ênfase, ó, pecado, muitos pecados. O senhor tem pecado, tá? E aí eu utilizo o mesmo sinal, tá? Ó, que é esse aqui, ó. Nada, esse sinal, ó. Nada. Mas também você poderia fazer esse aqui, ó. Ó, a expressão. Ou seja, nada, ó. Nada. Ou você poderia até fazer, olha, pecado, não, ó, limpo, a forma da mão, ó, limpo, certo? Ou, ó, pecado, não, ó, purificado, ó, purificado, limpo, sem pecado algum. Então vocês vão percebendo, pessoal, que existe várias possibilidades para a gente estar utilizando, tá? A questão é a gente pensar, refletir, ver como que vai ser, qual que é o contexto que a gente pode utilizar esses sinais, tá? Utilizei o sinal de certo novamente, tá? O sinal de justo novamente. Pode usar certo, justo, é isso aí, tá? Então, esse texto, pessoal, de João no capítulo 6, versos 68 e 69, a gente vai fazendo adaptações para que ele fique claro, né? Aquilo que a gente está querendo dizer fique claro, tá? Que a gente passe essa segurança para os surdos na hora da sinalização. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, não tem outra pessoa, o Senhor é único. Não tem outras pessoas que ensinam sobre palavras de vida eterna, o Senhor é único. Então, quando ele fala que não tem outro, não tem, o Senhor é o único, específico, principal, a gente está deixando claro essa fala de Pedro, tá? Às vezes a gente quer, pessoal, ficar focado em uma palavra só, em uma questão específica. Que palavra que é essa? Como que eu faço isso? E às vezes a gente não entende que tem um contexto, que a gente consegue explicar de uma forma mais detalhada todo o contexto, beleza? Muito bem, agora, pessoal, vou passar o vídeo novamente, dá uma olhadinha aí, fica bem de grau, fica bem atento, vou passar o vídeo, fica de olho, aí depois a gente volta para fazer as considerações finais. Preste bastante atenção, não perca o foco, a gente está em aula ainda, hein? Vamos lá. Muito bem. Agora a pergunta que eu faço é se fez sentido para você isso que a gente conversou, isso que a gente falou, se você conseguiu compreender melhor agora.
Depois de a gente ter falado, explicado, detalhado, você conseguiu? Você conseguiu? Só para a gente saber se deu certo ou não. Por quê, pessoal? Porque esse processo é natural. Quando a gente, por exemplo, às vezes a gente sabe o texto, mas a gente não sabe como fazer isso em Libras, né? Como a gente sinaliza. Então a gente coloca aí a sinalização, a gente vai vendo, percebendo, depois a gente vai explicando os sinais, as possibilidades, né? E a gente vai colocando isso dentro do contexto, e aí depois a gente mostra o vídeo novamente. Então a gente vai ver aí, a gente vai conseguindo detalhar e entender melhor como que funciona isso, tá? Então, depois não deixe de colocar aqui nos comentários se fez sentido, se facilitou ou não, tá? Pessoal, a gente vai terminando nossa aula. Mas eu tenho só uma coisa para avisar, que as matrículas para o nosso curso completo de Libras no contexto religioso cristão estão abertas, só vai até domingo, tá? Então, para você que já mandou mensagem para a gente lá no Instagram, ainda não efetivou a sua matrícula, fala com a gente, porque depois de domingo se encerra, tá? Então é importante só reiterar isso. Se você não sabe o que é o nosso curso completo de Libras no contexto religioso cristão, são as principais histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. Isso mesmo, as principais, em um passo a passo. Nós demoramos 2 anos para concluir esse curso. Tem 30 módulos e muitos módulos bônus aqui, que não cabe eu ficar falando, explicando. Mas só para você entender como que funciona o curso completo nosso é uma professora surda sinalizando, então você já tem um contato com o surdo ali logo de primeira, e aí ela vai sinalizando as histórias bíblicas, e depois a gente vai explicando, e um passo a passo, assim como a gente fez aqui mais ou menos, tá? Então a gente vai explicando cada detalhe, cada sinal, cada classificador, as possibilidades, o que ela fez, o que ela não fez, o que ficou bom, o que não ficou, como que faz, como que não faz, então a gente vai explicando detalhadamente. São mais 30 módulos, certificado de 200 horas, e um precinho que cabe no seu bolso, certo, pessoal? Então é isso. Vou finalizando aqui. Se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de chamar a gente lá no Instagram, @LibrasA2. A gente sempre vai estar à disposição. Às vezes a gente demora para responder. Aqui está, certo? @LibrasA2. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas respondemos todo mundo, certo? Então é isso. Um grandíssimo abraço, pessoal. Até a próxima aula. Nos vemos lá. Valeu!